Simbora, galera. Muito boa tarde para você que tá vendo esse vídeo aí, porque ele vai sair provavelmente de tarde. Hoje tem bastante coisa, hein? Bastante coisa pra gente comentar. Tem Fortaleza e Vélez na Libertadores, tem Atlético Nacional e São Paulo, ambos foram 0-0. Hoje tem Flamengo e Inter, bora trazer aqui a análise pré-jogo. E também Sanabria no Bahia, eu acho que tá muito encaminhado. E também vamos falar sobre o chaveamento, o sorteio da Copa do Brasil, que já está definido. Antes, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, dá essa moral pra gente bater a meta aí de 500 inscritos até o final do ano. E agora, vamos lá, né? Vou começar com os jogos de ontem da Libertadores. Fortaleza 0, Vélez 0. Eu tô vendo algumas pessoas aí indo na linha, dizendo que o jogo não foi bom, o jogo foi ruim, que o Fortaleza não jogou bem. Eu discordo um pouco. Eu vou por outra linha. Pra mim, um jogo de futebol, quando ele é ruim, é quando não acontece nada mesmo. Tudo bem, você pode falar que esse confronto aqui é nivelado por baixo. E de fato, é nivelado por baixo. Pra mim, Fortaleza e Vélez, eu diria que se você pegar as últimas Libertadores, é o duelo mais nivelado por baixo, assim, disparado. Pô, Fortaleza, 18º colocado do Brasileirão, e o Vélez não é um timaço, não é aquele timaço que você olha e coloca medo. Então, desse confronto dessa Libertadores, e talvez até dos últimos 5 anos aí, é de fato o duelo mais desequilibrado, dos dois piores times aí, que todo mundo queria enfrentar. Acabou que os dois se enfrentaram, ou seja, é acessível. Um dos dois vai estar nas quartas de final, é inacreditável, né? Mas o Fortaleza pode estar nas quartas de final da Libertadores, com esse time pífio aí brigando para não cair. E aí, vão me chamar de clubista, eu sei, mas eu vou dar, para não me chamar de clubista, eu vou dar outro exemplo também. Copa do Brasil 2023, onde o Bahia tinha um time pior do que o Fortaleza, muito pior. Fortaleza está em melhor fase, e o Bahia chegou mais longe, porque pegou o Santos, que era bastante acessível na época, o time que foi rebaixado, inclusive, e o Fortaleza pegou o Palmeiras. E nessa Libertadores, eu sei que você é detonado nos comentários, tô nem aí, tá? O Bahia pegou um grupo dificílimo na Libertadores e acabou caindo. O Fortaleza pegou um grupo fácil, por isso que passou, e ainda teve dificuldade, teve um WO, que pra mim foi aquilo ali, foi o que definiu a classificação do Fortaleza, mas não jogou absolutamente nada, e agora pode passar para as quartas. Pode, porque pegou um time também bastante acessível. E isso se provou ontem, porque o Fortaleza ontem fez uma boa partida. Eu acho que foi uma boa partida do Fortaleza. Um jogo, como eu falei, um jogo para mim ele é ruim quando não acontece nada. Ontem, o Fortaleza criou. O Fortaleza teve chance de gol. Teve uma finalização perigosíssima de Marinho no primeiro tempo. Breno Lopes também teve chance de gol ali na pequena área. Fortaleza teve um chute na barra que levou perigo. De 13 finalizações, teve um chute no gol. Ou seja, é aquilo. O Fortaleza não foi eficiente. O Fortaleza desperdiçou bastante chance de gol. E eu vou falar aqui, se você pegar só as chances claríssimas de gol, chance clara mesmo. O resultado era para ser 1-1 ou 2-1 pro Vélez, só que teve um lance do Fortaleza que o zagueiro tirou em cima da linha, pô. Aquilo ali foi inacreditável, tá? O Fortaleza zagueiro tirou em cima da linha. Então, foi um jogo bastante equilibrado, que qualquer um poderia ter vencido. Claro, a gente não pode analisar só o chute no gol, porque o chute no gol, aí você tem que assistir o jogo para ter uma análise maior. Fortaleza teve chutes perigosos também, apesar de só um ter ido no gol. Porque às vezes um chute pode não ser no gol, mas para levar bastante perigo, a bola passar rente à trave, uma finalização na trave não é considerado chute a gol, pô. Eu acho absurdo. Uma finalização na trave, às vezes, leva mais perigo do que aquela finalização que foi bloqueada pelo zagueiro, ou que o goleiro fez uma defesa muito fácil e é contabilizado como chute a gol. Então você não pode levar só isso como em consideração, a não ser que você não tenha visto o jogo, ou não tenha visto highlights ali, e aí você só se baseia na estatística. Então eu acho que o Fortaleza fez uma boa partida ontem, mas temos que analisar. Tava jogando um jogo de Libertadores, a motivação dos jogadores, obviamente, é outra. Os caras ontem, eu acho que os caras estavam com sede, queria vencer o jogo, tá ligado? Daverson, ele pode fazer as pataquadas dele, mas ele tava chegando forte na dividida, ele faz uma falta ao primeiro tempo que ele quase quebra o cara e não toma cartão amarelo, pô, impressionante. Minutos depois, Britas também fez uma falta ali muito grave no jogador do Vélez, que aí acho que ele tomou cartão amarelo, não lembro, mas foi uma falta perigosíssima pro Vélez. Então os caras estavam querendo, os caras queriam, pô. E tava pegando um time bastante acessível. Temos que analisar o adversário também. Não é que o Fortaleza tava pegando um Palmeiras, tava pegando um Flamengo da vida. Não, tá pegando o Vélez, que é nivelado, bastante acessível. E o jogo de ontem provou. Finalizações 13-13 e chutes a gol 3-1 pro Vélez. O Vélez foi mais eficiente ali, mas o Fortaleza, na média geral, eu acho que o Fortaleza jogou melhor do que o Vélez. Foi uma partida boa. Eu não vou dizer muito boa, mas fez uma partida boa. E só que o resultado foi horrível. O resultado foi muito ruim.
tá pegando um adversário acessível em casa. Você ali criou várias chances de gol. Breno Lopes foi eleito o melhor jogador em campo, mas eu destaco bastante a partida de Marinho também. Gosto de Marinho? Não, mas fez um bom jogo ontem. Gosto de Renato Paiva? Não, mas o Fortaleza jogou bem ontem, na minha visão. Criou chance de gol. E Breno Lopes aí foi o melhor jogador em campo. Ou seja, uma boa partida do Fortaleza, que poderia ter vencido o jogo. Poderia ter perdido também? Poderia, mas poderia ter vencido. E eu acho que o Fortaleza vacilou, porque agora empatou dentro de casa, vai decidir lá na Argentina, e por todo o contexto, Fortaleza está muito mal, o Campeonato Brasileiro, o jogo é lá, eu acho que o Vélez é favorito. Pode passar? Pode. Pode ter uma disputa de pênalti, tá? Muito provável que tenha. Mas o Vélez agora eu acho que é favorito. Decidindo em casa, na Argentina, o Fortaleza para mim se complicou demais. Matheus Rossetto foi expulso, esqueci de falar, tá? Matheus Rossetto foi expulso. Isso complicou demais o Fortaleza, quase que toma o gol no final, por causa da expulsão do Rossetto. Todo o jogo o Fortaleza está de um jogador expulso. É incrível como o Fortaleza dá muita margem pro azar. É incrível, todo jogo um jogador do Fortaleza é expulso. Todo jogo tem alguma infantilidade, alguma falta ali que, pô, bastante infantil, que faz com que o Fortaleza fique com a menos. Daverson, inclusive, recentemente, a fase é tão ruim que Daverson lesionou Moisés, pô. Daverson lesionou o próprio companheiro de equipe. Fortaleza perdeu um jogador porque o próprio Daverson lesionou o cara, pô. É inacreditável, tá? Então, agora, dá pro Fortaleza passar ainda? Dá, mas se complicou. Porque ontem era um jogo que era pra ter vencido. Era pra ter vencido, mano. Não tem muito pra onde correr. Vai decidir lá agora, e agora a vantagem é total dos caras. Porque quando você tá pegando um confronto mata-mata, se você joga o primeiro jogo em casa, sua obrigação é vencer por uns 3 pra tentar matar, ou por uns 2 pra ter uma vantagem muito boa. Mas se não der, ganhe por um gol. Que aí você consegue, você já tá com a desvantagem de você jogar fora de casa, mas você consegue igualar. Por quê? Porque você tem a vantagem do empate. 0-0, classifica. Os caras que vão ter que atacar, os caras que vão ter que buscar o jogo. E aí você pode, no contra-ataque ali, matar o confronto. Agora não tem essa vantagem. O Vélez decide em casa, e aí complicou bastante. Pra quem tá jogando, e pra quem tá jogando, bora linkar já. Régua passada no Fortaleza. Bora pro São Paulo. Como eu vinha falando, pra quem está jogando o primeiro jogo fora de casa, qual é a sua obrigação? Voltar pro jogo de volta, no mínimo com um empate. Se você estiver pegando um time muito bom, que é muito bom também, tem muita qualidade igual ao seu time, ou que é melhor, você tem que sair de lá vivo. Um 0-0, um empate, ou até perder por um gol de diferença. Também serve, tá? E eu acho que o resultado pro São Paulo ontem foi perfeito. Foi perfeito. O jogo em si, o São Paulo jogou muito mal. Mas muito mal mesmo. O Atlético Nacional amassou o São Paulo. Só que a gente tem que analisar o resultado. O resultado foi muito bom, como eu falei. O São Paulo conseguiu um empate, e eu acho que esse empate, em qualquer circunstância, seria muito bom. Confesso pra vocês que eu não assisti o jogo, tá? Eu peguei no sono ali, não assisti o jogo. Mas acho que pra qualquer pessoa que, assim como eu, não viu o jogo, mas que viu os highlights e olha a estatística, tá muito claro como é que foi o desenho do jogo. O Atlético Nacional teve 2 pênaltis, inacreditável. O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis, um deles o Rafael defendeu e o outro o Cardona perdeu, e meteu 2 bolas na trave, pô. Ou seja, se o São Paulo tivesse jogado bem e tivesse saído daí com um empate, ou até com uma derrota de um gol, já seria um resultado bom. Um empate, então, perfeito. Diante das circunstâncias que o Atlético Nacional amassou o São Paulo, 19 finalizações a gol contra 5 do São Paulo, um chute a gol contra nenhum do São Paulo, aí a eficiência pegou também. E esse chute a gol foi o pênalti, que Rafael defendeu. Ou seja, foi muita. O Atlético Nacional não foi eficiente. Só que aquilo. Lembra que eu falei que chute a gol às vezes não conta muito? Porque e as 2 bolas na trave que o Atlético Nacional meteu? Não conta? E um chute de rasteiro que passou pertinho na trave ali no segundo tempo? Não conta? Ou seja, às vezes essa estatística aí é enganosa. O Atlético Nacional, pelo que criou, poderia ter vencido por uns 4-0. Se tivesse convertido os 2 pênaltis, se a bola na trave tivesse entrado, poderia ser no mínimo uns 3-0 aí. Então o São Paulo saiu no lucro. Agora, conseguindo um empate lá, decide em São Paulo, no Morumbi, e aí a vantagem passa agora para o São Paulo, porque basicamente virou um jogo de mata-mata, aonde o São Paulo começou com a vantagem. Virou um mata com a vantagem do mando de campo para o São Paulo no Morumbi. Para o Atlético Nacional, foi péssimo. Para o São Paulo, foi perfeito. E eu diria que agora o São Paulo é favorito a avançar pela questão moral, pela questão anímica. Você fazer um jogo, que nem o Atlético Nacional fez, bola na trave, perder 2 pênaltis perdidos. O pênalti é o lance que você tem que converter. É o lance mais fácil do futebol. Você tá batendo um pênalti contra o goleiro, numa distância ali boa do gol, sem ninguém para defender, pô.
a probabilidade maior é que saia o gol do que não saia o gol. Então, você perder 2 pênaltis, você desperdiçar um caminhão de gols e você não conseguir vencer em casa, você vai com a moral lá embaixo pro jogo da volta. Então agora o São Paulo, eu diria que depois desse jogo aí, o São Paulo tá com aura, pô. Tá com aura de tipo assim, eu vou conseguir. Até os deuses do futebol estão ajudando o São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo tem tudo para classificar no jogo de volta. Porque o Atlético Nacional é muito bom na Colômbia, mas quando sai da Colômbia, a história já muda um pouquinho. Então, acho que o São Paulo agora virou favorito e tende a passar no confronto. Eu diria que o São Paulo é favorito por 55-45 pro jogo de volta. Enquanto o Vélez no outro jogo é favorito contra o Fortaleza. E é isso, tá? Agora é o seguinte, régua passada no Fortaleza, régua passada no São Paulo, bora pro jogo de hoje. Hoje tem, eu diria que, o duelo mais equilibrado da Libertadores. E mais equilibrado no sentido melhor, no sentido bom, no sentido de que o nível é alto, Flamengo e Internacional. Por ser um duelo de 2 equipes brasileiras. Tudo bem que o Flamengo é da primeira prateleira. Tem um elenco melhor, tem um time melhor ali. O Inter é mais na segunda prateleira do Brasil ali, que tem Inter, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, enfim. Mas eu acho que é um confronto bastante equilibrado. O time em si é bastante equilibrado, Flamengo e Inter. O elenco, o Flamengo é muito melhor. O time talvez seja um pouquinho melhor ali, mas é muito equilibrado. E dá pro Inter classificar também, dá pro Inter passar. Até porque o Inter tá muito focado na Libertadores. Desde o primeiro semestre que eu falo isso. O Inter no Brasileirão faz o Brasileirão ali meiota, não faz um grande Brasileirão, mas tá focado na Libertadores. Quando chega na Libertadores, a história é outra. A história muda. Aí o Inter vira outro time. Então, o jogo de hoje é no Maracanã e é aquilo. Eu acho que esse confronto aí é mais equilibrado, tanto sendo aqui, tanto sendo lá no Maracanã, no caso, quanto sendo lá no Sul. Mas o mando de campo ainda tem muita vantagem, ainda conta. Então, o Inter, claro, tem que sair do jogo de hoje, pelo menos com empate, para decidir no Rio Grande do Sul. Se vencer, sensacional, tá? Se vencer, sensacional. Mas o Flamengo já conseguiu reverter também uma desvantagem fora de casa. Então, por isso que eu digo que aqui esse confronto aqui é mais em aberto. Tanto no Rio quanto no Rio Grande do Sul, para mim não tem muito favorito, não. E o que eu vou fazer aqui agora é fazer um x1 ao vivo aqui com vocês, do Flamengo contra o Inter. Bora ver quem vai vencer aqui. Rossi contra o Rocher. Cara, Rocher é um bom goleiro, só que eu acho que Rossi é mais completo. Então, meu voto aqui é para Rossi. Então, 1-0 pro Flamengo. Não perca as contas, hein? 1-0 pro Flamengo. Juninho contra Léo Pereira. Cara, eu vou colocar... Eu não sei como é que o Juninho tá jogando. É um bom zagueiro. Ele tava até jogando bem aqui também. É um bom zagueiro. Mas eu acho que o Léo Pereira é melhor do que o Juninho. Então, eu vou colocar o Léo Pereira. Então, aqui já tá 2-0 pro Flamengo. Vamos lá agora, na zaga direita. Vitão contra o Léo Ortiz. Eu acho que o Léo Ortiz é o zagueiro mais completo. 3-0 pro Flamengo. Varela contra o Aguirre. Varela também, 4. Vamos equilibrar mais um pouquinho? Eu acho que eu tô aqui muito desequilibrado. Eu vou colocar Juninho ganhando do Léo Pereira. 3-1. Eu acho que é 3-1, tá bom. Alexandro contra Bernabé. Mudei de ideia lá no Léo Pereira, agora Alexandro contra Bernabé. Bernabé ganha. Eu acho ele, eu gosto dele, pô. Acho um lateral muito bom, muito completo. 3-2. Agora partindo pro meio de campo, o meio de campo do Flamengo é muito bom, cara. Jorginho contra Thiago Maia. Jorginho. Alan contra Alan Rodrigues, os dois Alans aí, né? Eu vou colocar também o Alan do Flamengo. E aí, Luiz Araújo contra Alan Patrick. Aí eu vou colocar o Alan Patrick. Então já tá aí, já tá em 5-2 pro Flamengo, se eu não me engano, né? 4-3, se eu não me engano. 4-3, por aí. E aí, vamos pro ataque agora. Samuel Lino contra o Wesley. Eu vou colocar o Wesley, acho ele um bom jogador. Plata contra o Bruno Tabata. Vou colocar o Plata. E aí, Pedro contra o Ricardo Martins, eu vou colocar o Pedro. Então, deu ali um 7-4 pro Flamengo. É bastante equilibrado. Então, o que é que a gente pode ver aqui? O Flamengo tem um time melhor, mas não é tão melhor, não é muito melhor. E é um confronto equilibrado. Bora ver quem vai classificar. Eu acho que o confronto só tá... O Inter só se complica hoje se tomar um 2-0 pro Flamengo. Aí vai ser bastante complicado reverter no Sul. Um 2-0 já vai ser complicado. Se for um 3, então, pior ainda. Mas é um duelo bastante equilibrado, o mais equilibrado da Libertadores. Tá tudo em aberto. É aguardar pra ver aí quem que vai vencer. Agora, tá ficando muito longo esse vídeo, velho. Caralho, tá ficando muito longo. Vamos embora agora pra Copa do Brasil. Chaveamento definido. Eu brinco aqui às vezes que o Bahia deveria disputar um estadual melhor do que o disputa, que é o baiano. Que pro nosso nível agora já tá muito fraco. Tipo, eu defendo que o Bahia coloque um sub-20 pra jogar o baiano. De tão fraco que é. De tão que ficou sem graça pra gente disputar.
Aí eu falo, bota a gente no Campeonato Paulista, bota a gente no Campeonato Carioca, e tá aí, ó. O Bahia vai disputar praticamente o Campeonato Carioca a partir de agora, na Copa do Brasil. Porque pegou um chaveamento com Fluminense, Botafogo e Vasco. A gente pega o Fluminense, se a gente passar, a gente enfrenta Vasco ou Botafogo. E é aquilo, cara. É bastante acessível. Bastante acessível. Só que o Bahia pode jogar fora uma Copa do Brasil bastante acessível pela negligência do Grupo City de não contratar um goleiro. A análise é essa. E de não reforçar o elenco. Se o Bahia contratasse 3 peças aí, uma delas um goleiro de qualidade, eu diria que a gente tinha grande chance de chegar na final. Mas não vai contratar. E a gente pegou o Fluminense, que coincidentemente a gente acabou de pegar o Fluminense no Brasileirão. A gente podia ter pego na Sula também. A gente poderia ter tido 6 jogos Bahia e Fluminense no ano, pô. Impressionante. E agora a gente pega o Fluminense na Copa do Brasil. Aqui na Fonte Nova foi um 3-3, onde mais uma vez o goleiro falhou. Vamos lá. Se aquele jogo já fosse da Copa do Brasil, a gente tava ferrado. É aquilo, né? Se você comete um erro daquele que Ronaldo cometeu no mata-mata, já era. Os dois primeiros gols, como eu falei, eu acho que foi mais mérito de Cano. Agora, se Ronaldo entrega de novo no mata-mata, já era. Então, a gente decide fora de casa, é impressionante, pô. A gente sempre decide fora de casa, é incrível, pô. Ano passado, com o Flamengo, também foi a volta foi lá. 2023 com o Grêmio, a volta foi lá no Sul. A gente sempre decide fora de casa, pô, nas quartas de final, impressionante. Mas faz parte, né? A gente jogando em casa, na Fonte Nova, tem que fazer o papel aqui, pra ir lá pro Rio com a vantagem do empate. É até repetitivo, né? Mas é como eu falei, sempre quando o primeiro jogo é em casa, você precisa conquistar a vantagem do empate pro jogo de volta. E aí depois a gente pega o Vasco ou Botafogo. O Fluminense pra mim é bastante acessível, é ali parelho com a gente, só que se o goleiro falhar, não tem como, né? Depois a gente pega Vasco ou Botafogo. E aí, claro, eu prefiro que dê uma zebra que o Vasco passe e o Bahia passe também, que aí pegando o Vasco na semifinal a gente tem grande chance de ir pra final. Mas o Botafogo a gente também tem um bom histórico. Nos últimos 5 jogos a gente venceu 3 e empatou 2. Venceu aqui na Fonte Nova, venceu lá no Engenhão também, inclusive. Então, cara, a gente pegou um chaveamento bastante acessível. Se tivesse do outro lado, a gente pegaria ali, no lugar do Atlético Paranaense, hipoteticamente, pegaria o Corinthians, depois pegaria Cruzeiro ou Galo. Ia ser muito mais complicado. Ali eu garanto que a gente não ia pra final. Agora, mesmo sem goleiro, tem chance? Tem. Mas eu não acredito, tá? Acreditar, eu acredito. Eu sou torcedor. Mas é complicado. Se não reforçar, se não contratar um goleiro, fica bastante complicado. O Corinthians deu sorte, pegou o Atlético Paranaense, que eu fiz análise aqui ontem. É um time que corre risco de cair pra Série C. E é um time que não joga absolutamente nada. Acabou de tomar 4 do Criciúma. Então a tendência é que o Corinthians passe desse confronto. E Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro, que é um grande clássico, né? 2 clássicos, Vasco e Botafogo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Eu gosto quando tem clássicos aí. E tem Bahia e Fluminense, que é um jogão. Então vai ser muito interessante. E a gente pegou um chaveamento acessível. Mas que ele não é... Ele se torna... Acaba sendo difícil, porque o próprio Bahia acaba, né, que negligencia uma competição que era totalmente possível da gente vencer. Meus parabéns, né? Agora vamos lá. Informação que o São Mais Bahia soltou, que eu esqueci de comentar aqui ontem. O Bahia está interessado no Matias Sanabria e ele ficou de fora de um jogo de pré-temporada. Em negociações para jogar no Bahia, Sanabria não esteve relacionado para a final do torneio de pré-temporada organizado pelo Al Ain, que venceu o Granada da Espanha. O argentino já comunicou ao clube dos Emirados Árabes Unidos o desejo de vestir a camisa tricolor. Agora depende apenas de um acordo entre as partes. Na coletiva, após empate com o Fluminense, Rogério Ceni falou da possibilidade de novidade no elenco ao longo dessa semana. Será que é Sanabria? Cara, quando saiu a notícia de Sanabria, que eu vi que os donos são irmãos, o dono do Al Ain com o dono do Grupo City, e que ele quer vestir a camisa tricolor, se você juntar os pontos, você já vê que a chance dele vir é alta. O cara quer vir. Os donos são irmãos. Então, a chance é alta. Aí você liga mais pontos. Rogério Ceni falou na coletiva que o jogador poderia vir. Ele não foi relacionado para o torneio de pré-temporada. Claro que tudo que eu estou falando aqui é uma suposição. É uma opinião minha. Mas quando você liga os pontos, dá para ver que eu acho que ele vem. A chance dele vir é alta. Claro que possa ser que ele não venha, possa ser que o que a gente está analisando aqui não seja real. Mas quando você liga os pontos, talvez a chance dele pintar aqui é alta. Eu acho, inclusive, meu palpite é que ele vem, tá? E aí, é aguardar pra ver.
Seria ali um bom reforço. Não acho que seja um reforço pra gente se empolgar, ou é um grande craque que tá chegando, mas pode ser útil. Acredito que até que vai ser útil. Vai brigar pela titularidade ali, pode pegar a titularidade, ser útil. A gente precisa, cara. A gente precisa de reforço. Se a gente quiser ser campeão da Copa do Brasil, precisa de Sanabria e precisa de outras peças também. Principalmente o goleiro, que eu vou cansar de falar aqui no canal e eles não vão contratar. Paciência, né? Então, Sanabria pode pintar aí. Aí não tem como se iludir com a Copa do Brasil ainda, né? Porque precisa de mais reforços. Mas já seria uma boa. Já seria ótimo. E é isso, tá? Se inscreve no canal se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha e até amanhã. Até o próximo vídeo, beleza? Fui!